Marcos capítulo 5, verso 24 em diante. Tudo certo? O texto diz assim: grande multidão seguia Jesus comprimindo. Você pode imaginar a cena, gente seguindo a Jesus, um bolo de gente em volta do mestre e apertando o Senhor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, portanto, considerada impura, ela não podia se aproximar de uma pessoa, a pessoa em quem ela viesse a tocar seria considerada impura, e havia toda uma recomendação ritual estabelecida na lei mosaica para esses casos, e muito padecera, verso 26, à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. Essa mulher colocou no seu coração essa convicção profunda: se eu apenas tocar nas vestes de Jesus, eu vou ficar curada. Verso 29. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, a palavra de Deus declara que o Evangelho de Jesus é o poder de Deus. É o poder de Deus que se manifesta também nesses termos e dessa forma. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, e aqui vale a gente refletir que, obviamente, Jesus sabia perfeitamente quem o havia tocado. Claro que Jesus sabia. Sendo Deus, ele tinha plena consciência de que o toque lhe havia sido dado por aquela mulher, mas de fato Jesus queria que acontecesse o que aconteceu, segundo o registro do verso 33. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, bem mais do que a cura física daquela hemorragia terrível. A tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Palavra inspirada por Deus, que é infalível em todos os seus termos. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pai bendito, nessa noite simples, que se tem repetido aqui para a nossa alegria, para o prazer das nossas almas tantas vezes, rogamos que outra vez o Teu Espírito Santo, que inspirou essa palavra, nos assista, lançando luz nas nossas mentes, nas nossas almas, no nosso coração, para absorvermos aquilo que o Espírito nos queira dizer nessa noite. Obrigado, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Amém. Vamos nos assentar. Gente querida, aqui nessa igreja presbiteriana, até a raiz, você pode dizer amém à vontade. Se você quiser dizer aleluia, você pode dizer também. Claro que você não precisa forçar a barra e fazer qualquer tipo de manifestação artificial, mas se existe uma coisa boa, é a liberdade num ambiente assim, para você se expressar
em louvor, em adoração, em assentimento à palavra do Senhor, com toda a liberdade. Amém? Amém? Amém. Que bom. Então, do seu jeito, do meu jeito, do nosso jeito, mas você não sinta nenhum constrangimento para, com muita liberdade, expressar a sua alegria, a sua gratidão, o clamor da sua alma também, num ambiente assim. A Bíblia fala de cultos e de uma multidão do povo de Deus entrando na casa do Senhor, entre gritos de alegria, vivas de louvor. Nesse sentido, a gente precisa agitar um pouquinho mais o coração da gente, que às vezes fica meio paradão. É verdade, uma noite fria a beça, não é não, gente? Eu estou achando frio. Ontem a gente teve aqui uma reunião muito boa, super agradável, da nossa liderança, mas, gente, estava um frio. Tinha gente aqui com um casaco de quem está viajando para o Polo Norte. Por exemplo, o pastor Josué estava super agasalhado. Eu tinha combinado com eles da gente colocar a camiseta da campanha Construindo Sonhos. Eu vim, eles todos vieram, sabe de que jeito? Com a camiseta com o casaco por cima. Não adiantou absolutamente de nada. E eu fiquei sentindo aqui um vento que passava de um lado para outro, parecia uma espécie de final dos tempos. Não sei se vai gelar a alma da gente assim. Bênção total, eu sei que você deve estar sentindo frio, mas tudo para dizer o seguinte: olha, gelo na alma é que não pode acontecer. Diante do Senhor, diante da sua palavra, nos termos daquilo que o nosso coração tanto anseia, a presença do Espírito de Deus, abra-se para glorificar a Jesus com todo o seu coração, com todo o entendimento da sua alma e do seu coração. Amém, meus irmãos queridos, amém, 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 mais ou menos, mas está tudo certo, vamos em frente, amém? Tá bom, melhor assim. Eu queria aqui, antes da gente participar desse momento de ceia, lembrar para vocês desse texto tão especial e dramático, de algumas coisas que o Evangelho faz e só o Evangelho produz. O Evangelho é mais do que a narrativa, a narração de uma bendita história. Hoje pela manhã nós vimos isso, tratando aqui na escola bíblica de inverno, da cosmovisão cristã, que trata da criação, da queda, da redenção, do que vai acontecer no final dos tempos, mas para além dessa história, ou nessa história, existe o poder de Deus, que trata também de questões de solução impossível, problemas antigos, crônicos, que insistem em desafiar a sua vida e o seu coração. Esse texto fala de uma mulher que padecia há muitos anos. E aqui nós vamos participar da ceia daqui a pouquinho, mas de maneira particular, eu queria me dirigir a gente que entre nós sofre com questões antigas. Essas coisas que desafiam a sua fé, desafiam a sua tenacidade, a sua resiliência, desafiam a sua estabilidade emocional, mental, coisas de que só o Evangelho pode tratar. Uma mulher que padecia com um fluxo hemorrágico há muitos anos. E o texto descreve a sua condição, o texto de Marcos aqui, diferentemente do texto de Mateus, que é mais sintético. Essa mulher, rica, riquíssima, porque o que se diz dos vários comentários desse texto é que só uma pessoa rica, naqueles dias, podia recorrer aos médicos, da forma como ela havia recorrido. O texto diz que ela havia recorrido insistentemente aos médicos e nada lhe aproveitara, pelo contrário, indo a pior. Construiu no seu coração a ideia, ao ouvir a fama de Jesus, que bastaria, se aproximando de Jesus, tocar-lhe nas vestes, e ela haveria de ser curada. E assim aconteceu. E Jesus a identifica, você viu aqui a narração desse texto, quem me tocou, percebendo que no meio daquela multidão que o tocava o tempo todo, alguém havia dirigido a Jesus um toque, uma aproximação completamente diferenciada. Essa mulher se prostra diante do Senhor, declara para Jesus toda a verdade da sua vida, do seu coração, entrega-se completamente a Jesus, se identifica publicamente para Jesus, se anuncia carente de um toque, de uma graça, de uma bênção,
e recebe essa palavra maravilhosa, tão carinhosa do mestre: filha, filha, a tua fé te salvou, fica completamente livre do teu mal. O que é que esse texto tão especial pode nos ensinar nessa noite? De modo particular, para quem sofre há muito tempo, questões antigas, crônicas, renitentes, insistentes, que pressionam a vida e pressionam o coração, a alma, a família. Em primeiro lugar, o Evangelho e as soluções do Senhor estão em quem busca a Jesus. Ela ouviu falar da fama de Jesus e se dirigiu a Jesus, não aos discípulos de Jesus, não a alguma igreja em particular, não alguém, um líder, mas buscou a Jesus. O Evangelho trata de Cristo no encontro face a face, pessoa a pessoa, e foi isso exatamente o que diferenciou essa mulher de tantos que em volta de Jesus o apertavam, o pressionavam, mas sem esse toque da salvação. Você busque a Jesus. Hoje vamos celebrar aqui a morte de Jesus, morte que nos garantiu a salvação, ressurreição ao terceiro dia, mediante cujo poder você e eu somos tirados do império das trevas, passados todos para o reino do Filho do amor de Deus. Esta mulher buscou a solução em Jesus, razão pela qual o seu caminho de vida, de vitória, de livramento daquele flagelo se estabeleceu. Texto de Pedro, Atos capítulo 4, verso 12, pregando no Sinédrio, Pedro, apertado pelas autoridades em Jerusalém, declara o seguinte: e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Vou repetir o texto de Pedro: não há salvação em nenhum outro. O que Pedro diz para as autoridades do povo é o seguinte: só Jesus é o Salvador. Nesse sentido, o Evangelho de Jesus Cristo é completamente exclusivista. Só há salvação em Jesus. Se a salvação é buscada em médicos, em outras alternativas, em gurus, em igrejas, numa experiência espiritual, mística, religiosa qualquer, não se trata do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro afirma, e essa mulher bem compreendeu assim, depois de gastar todos os seus recursos, segundo o texto, não melhorando, pelo contrário, indo a pior, empobrecendo, descobriu-se diante de Jesus, ouviu falar de Jesus e se dirigiu a Jesus, colocando em Cristo as suas últimas e definitivas esperanças. Você sabe que é possível a gente circular como aquela multidão fazia, em torno de Jesus, andarmos bem perto dele, mas sem jamais se ter uma experiência decisiva com Cristo ele mesmo. Há levas, multidões de pessoas, como naqueles dias em torno do Mestre, bem perto de Jesus, participando de toda a movimentação de Cristo e dos seus discípulos, sem, entretanto, encontrarem-se como aquela mulher, diferentemente da multidão que apertava o Mestre, encontrou-se com o Senhor. É Cristo, tendo ouvido falar da fama de Jesus, e Pedro diz, não há salvação em nenhum outro. O texto afirma que essa mulher viu-se livre de um mal tão antigo, porque em seu coração, apesar da longa enfermidade sem cura, sem solução, que a segregava da vida, que a colocava numa condição terrível de impureza, de isolamento. Você pode imaginar que nos termos de uma mulher daquele povo do Senhor, conhecedora da lei de Moisés, no mínimo, no seu coração, na sua mente, deveria jazer uma profunda consciência de culpa, como se, por conta de um pecado, ela padecesse daquela gravíssima enfermidade, distante da família, distante do seu povo, excluída, apartada, tratada como alguém que
padecia de lepra, o tratamento era similar, era semelhante. Mesmo assim, essa mulher foi capaz de apostar finalmente que a solução lhe viria desse toque nas vestes de Jesus. A palavra do Senhor me ensina que eu preciso crer um pouco mais. Por mais antigo que seja o drama, o problema, mais crônica e insistente que seja a tragédia que se instalou aqui e acolá na vida, na família, na saúde, embora o texto trate bem mais do que um toque que lhe ofereça uma bênção temporal, mas também nessas condições. Essa mulher, que tinha tudo para desistir da vida, para dizer, não há mais como avançar, já gastei todas as minhas energias, extenuada, cansada, desanimada, frustrada. A palavra do Senhor de Provérbios diz lá o seguinte: a esperança que se adia faz adoecer o coração. O mais natural é que essa mulher tivesse o coração ressentido, super adoecido, desanimada, sem qualquer tipo de chance de esperança no seu coração e na sua vida. Mas bem ao contrário disso, olhou para Jesus e disse, agora em Cristo eu vou ter finalmente a solução para essa perda terrível da minha vida todos os dias. A vida se esvaindo nesta hemorragia terrível. Ela não desistiu de buscar a cura, apesar da cronicidade do seu drama e da sua dor. E bem parece que, justamente por conta de viver um problema assim, tão sem solução, tão antigo, tão crônico, tão trágico, tão dramático, ao invés de usar disso como uma espécie de justificativa para desistir da vida, da fé, de não buscar a solução, parece que, ao contrário, a dureza do problema a projetou ainda mais em fé na direção do Senhor Jesus Cristo. Esse texto me ensina também que o poder do Evangelho pode se aplicar nas nossas vidas de maneira super singela, simples, descomplicada. Vejam que a mulher, numa fé extremamente rudimentar, pensou, se eu apenas tocar nas vestes de Jesus. Mas, afinal de contas, muita gente tocava nas vestes de Jesus e não acontecia absolutamente nada. Construiu no seu coração um trajeto simples, singelo, rudimentar, num certo sentido até meio supersticioso. Vou tocar nas vestes de Cristo. E você acha que o que curou a mulher foi o toque nas vestes de Jesus? Ou foi Jesus mesmo? Ou foi o poder de Jesus transferido para a vida daquela mulher por meio da fé que no seu coração, com toda a sua compreensão rudimentar do que significaria uma aproximação de Jesus, usou nesse toque e nessa aproximação? Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de Jesus é matéria simples, sem muita complicação. E às vezes a gente, quanto mais estuda a Bíblia, quanto mais entende da teologia, e esse é um problema que pode acontecer numa igreja como a nossa, que a gente gosta de estudar a Bíblia, gosta de estudar teologia, gosta de conhecer, e que bom que seja assim, profundamente as doutrinas, mas que isso não seja o combustível para a gente descrer dessa forma singela e simples na possibilidade de um toque em Jesus, de uma vida próxima dele, fazer completa e absoluta diferença nas nossas vidas. Essa mulher compreendeu de maneira muito singela que poderia receber cura da simples aproximação do mestre e um toque na vida, nas suas vestes. Fé singela, simples. Por isso é que eu tenho insistido aqui com vocês, eu não sei se bem compreendido ou mal compreendido, que simplificadamente o desejo é que a gente aqui na Betânia combine essas duas forças da experiência religiosa, cristã e teológica, conhecendo profundamente a palavra de Deus, a fé dos calvinistas, dos cristãos reformados, e ao mesmo tempo esse toque da experiência carismática
de quem simplifica as coisas e se aproxima de Jesus para buscar-lhe o poder e a bênção, derramar do seu Espírito, dessa maneira singela, até rudimentar, simples. Eu preciso me aproximar do Senhor, tocar-lhe as vestes e dele receber virtude e poder. Que seja assim, pela misericórdia de Jesus. Você viu que os discípulos estranharam demais a pergunta de Jesus: quem é que me tocou? A resposta dos discípulos foi a seguinte: mestre, mas tu vês que a multidão te aperta e dizes, quem me tocou? Faltava alguma coisa a mais. Você sabe que muita gente, talvez haja desses aqui entre nós, dessas, gente que se aproxima de Jesus, que recebe bênçãos desta aproximação, toque, a graça, a virtude, o poder, a cura, uma solução particular, mas havia alguma coisa muito mais importante a ser trabalhada na vida e na experiência daquela mulher, naquele encontro com Jesus. Há muita gente que para nessa bênção inicial, da cura, claro, tinha uma importância extraordinária, faria completa diferença na experiência daquela mulher dali em diante. Mas a palavra definitiva da salvação só lhe foi dada por Jesus depois que essa mulher se apresentou diante do Mestre. Abriu-se inteiramente para Jesus, declarou da sua condição e o adorou, prostrando-se segundo aquilo que esse texto nos indica no verso 33, no verso 34. A trágica possibilidade de que alguns de nós andemos bem perto de Jesus, tocando as vestes do Senhor, como aquela mulher fez, mas sem que a salvação encontre a sua vida de maneira completa e total. Há gente que recebe bênçãos de Jesus, mas parece que vive vou repetir o termo aqui que já usei algumas vezes, uma espécie de dissonância cognitiva completa, como se professar fé em Jesus não tivesse algumas outras implicações. Aqui, no caso desta mulher, era a apresentação completa, sem reservas, sob a luz do Espírito de Deus. Essa mulher contou para Jesus toda a verdade do seu drama, da sua vida e do seu coração, prostrou-se diante dele, aceitou-o publicamente, mesmo que trêmula, temerosa, as consequências da sua ousadia sendo hemorrágica, tocar em alguém como Jesus, mas se apresentou, se abriu, se expôs publicamente a sua fé no Senhor Jesus. Na nossa experiência de discípulos de Jesus, significa um pouco mais do que se aproximar de Jesus para receber algumas tantas bênçãos que Cristo mesmo nos dá, só Ele. É você se tornar seu discípulo, andar segundo Jesus mandou que a gente andasse, é você entregar seu coração inteiramente para Ele, seus sonhos, seus ideais, seus planos, sua maneira de viver, de ser, de agir, tudo nas mãos de Jesus. Eu vi hoje uma foto que aparece na revista Época, que me chocou muito profundamente. Foto já de talvez 10 anos para trás, de um dos mais violentos e procurados traficantes da cidade do Rio de Janeiro, chamado Fernandinho Guarabu, que foi morto recentemente num confronto com a polícia depois de 25 anos de atividades do crime. E a foto é chocante, porque feita por um fotógrafo muito qualificado, português, e a história aparece sendo contada lá na revista.
foi objeto de uma matéria extensa sobre a situação do Rio de Janeiro, já 10 anos atrás, num grande jornal muito credenciado dos Estados Unidos, da cidade de Nova York, The New Yorker. A foto é de Fernandinho Guarabu, na sua casa, lá no Morro do Dendê. E ele aparece com o braço aqui exposto, uma tatuagem escrita Jesus Cristo. A pulseira, uma grande pulseira, não sei se de ouro, mas que chama muita atenção, Jesus Cristo. E na parede da sua casa ali, 4 quadros com a Bíblia aberta. Textos bíblicos, como suspira a corça pela corrente das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E eu fiquei pensando, Senhor, que estranha e surreal situação. Parece que a ilustrar o que se tem passado no coração e na vida de tanta gente que se aproxima de Jesus, que recebe bênçãos de Jesus, que recorre às proteções ou à proteção que a Bíblia garante aos filhos da luz em Cristo, mas não fazem aquilo que Jesus, num certo sentido, forçou essa mulher a fazer, apresentar-se inteiramente para ser de Jesus, sem reservas, toda a vida, todo o caminho, mesmo e frequentemente é assim, aliás, sempre haverá de ser assim, que isso implique numa mudança completa de rumo, de planos, de vontade, de projetos, de ética e de ideais. Essa mulher foi salva depois de se apresentar publicamente diante de Jesus. De vez em quando a gente vê circulando pelas redes sociais alguns vídeos que falam, sem que por aquelas imagens a gente possa julgar muita coisa, mas que falam de algumas personalidades que oram, que se apresentam com fé e é bom que seja assim, mas o complicado é que frequentemente a gente corre o risco de não perceber que viver com Jesus é muito mais do que tocar-lhe, se aproximar dele, receber dele algumas bênçãos, invocar-lhe a proteção. Essa mulher precisava render-se integralmente ao senhorio e ao governo de Cristo. Nessa noite em que nós vamos celebrar a ceia do Senhor, aqui existe uma ratificação no seu coração dos termos desse comprometimento da aliança de Deus mediada por Jesus Cristo, de me fazer, de fazer a você, de nos fazer seu povo, ovelhas do seu rebanho, de maneira pública, escancarada, completa, total, com todas as implicações derivativas desse compromisso e desse discipulado. Veio, diz o texto do verso 23, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Só então ouviu de Jesus: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Não apenas o flagelo físico daquela hemorragia incurável, mas sobretudo o flagelo da vida que se perdia no descaminho de alguém que não havia se encontrado com Deus por meio do Senhor Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. O Evangelho de Jesus é o poder de Deus para a cura
para a solução de flagelos antigos. 12 anos, recursos que haviam se esgotado. Possivelmente há entre nós aqui alguns crentes, gente do Senhor, mas que padece com antigas dores de cura impossível. É hora de você animar-se em Jesus, na participação da ceia do Senhor. Esses elementos são simbólicos, mas também são meios de graça, mediante os quais o Espírito do Senhor haverá de comunicar a você e a mim, a nós, o poder de Deus, as virtudes do Senhor, como para aquela mulher naquele dia, ouvirmos outra vez pelo Espírito Santo: filha, filho, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Dores antigas, problemas antigos, situações crônicas, na vida, na família, na saúde, nas emoções, é Cristo, é só Jesus, é Ele, e não há salvação em nenhum outro, porque debaixo do céu não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. E aquela fé rudimentar, mas singela, que permitiu aquela mulher, no meio do seu drama e da sua situação de banimento da sociedade e da convivência com outros, mas deu-lhe a coragem, a ousadia de se aproximar de Jesus para tocar-lhe as vestes. O Senhor tratou, trabalhou, ela veio a compreender que precisava se identificar, se apresentar, caminhar com Jesus dali em diante, como sua discípula. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Mais do que professar a fé, você sabe, Jesus disse, Mateus capítulo 23, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de Deus. Talvez aqui haja uma lembrança viva para o nosso coração, de que é possível tocar nas vestes de Jesus, receber dele bênçãos, graça, comer do pão que ele multiplica, beber da água feita vinho, mas sem ouvir dele: filho, filha, a tua fé te salvou. É hora da projeção inteira das nossas vidas diante do altar do Senhor. Eu quero ser de Jesus, você quer ser de Jesus, mais do que anotar o nome de Jesus no peito, de maneira visível, nos quadros da sua casa, é permitir que o Espírito de Deus encrave no seu coração a sua palavra, aplique os benefícios desse sangue, cuja simbologia aparece aqui nesse cálice. Quem não comer do meu corpo e não beber do meu sangue, disse Jesus, não tem vida em mim. Foi isso que Jesus pediu que a mulher fizesse. Veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém. Feche os seus olhos, por favor, enquanto os nossos presbíteros vêm até aqui para o momento de ceia. Você vai se preparando para a participação nessa mesa do Senhor.